Olá, eu sou o Jeremias Gomes e este é o Aleph Conecta. Você sabe que o sistema de geolocalização ajudou muitas empresas, principalmente as de transporte, né? Transporte de passageiro, por exemplo, e o transporte de carga, né? O Brasil optou há muitos anos pelo transporte por meio de rodovias. Isso é bom, isso é ruim? Pois é, a tecnologia mudou muito nesse aspecto. Eu vou conversar com o Caio Reina. O Caio, ele é CEO da Roadcheese e ele vai explicar para a gente o que a tecnologia tem mudado nesse setor. Tudo bem, Caio? Tudo bem? Como vai, Jeremias? Tudo jóia? Ótimo, excelente. Vamos falar desses sistemas e das novidades que vocês têm trazido. O que é que vocês criaram de inovação para as empresas de transporte? Oi, Jeremias, a nossa empresa, a Routiz, ela está focada nas operações que nós chamamos de operações last mile, né? Aquelas operações de transporte fracionado, que é da estrutura da empresa até o cliente final, né? Normalmente essas operações, ela tem uma complexidade de planejamento grande e as empresas geralmente tinham algumas soluções que eram umas soluções de fora do Brasil. E a ideia aqui da Routize foi democratizar, né, o uso dessas soluções especialistas de planejamento e monitoramento das rotas de distribuição fracionada. E o que vocês fazem exatamente? A roteirização. Eu tenho uma transportadora e você vai entrar nessa transportadora e vai falar: olha, aqui eu vou criar um roteiro mais inteligente, é isso? Isso, exatamente. Assim, nosso sistema ele tem um algoritmo, né, que ele é por trás e esse algoritmo a função dele é planejar rotas eficientes para a frota, né, de forma a atender a demanda de entregas. Então, supondo assim, vamos supor que a gente tem aqui uma rota de 20 entregas para fazer. Então, um dos problemas da roteirização é a gente sequenciar essas rotas de uma melhor maneira. Mas assim, a gente vai um nível acima, né? Nosso objetivo aqui é planejar as rotas para a frota como um todo, de uma só vez, né? E o grande ganho do planejamento através de roteirização é a gente fazer uma distribuição das entregas entre os veículos de uma melhor maneira, de uma forma que economize mais, né? Que tenha uma redução de custo para a transportadora ou até para a indústria também. Muitas indústrias também têm uma operação de distribuição direta até o consumidor final, e trazer assim, uma economia de redução de custo nessa operação de distribuição até a demanda final. E o que vocês levam em consideração quando vai fazer um roteiro? Porque eu imagino que tem uma empresa que tem só um produto, ela entrega sempre nos mesmos locais, e eu imagino uma empresa que tem uma grande diversidade de produtos, uma grande diversidade de clientes, e aí o que tem que levar em consideração quando os carros, os caminhões saem da empresa para que essas entregas sejam otimizadas? Então, legal. Assim, tradicionalmente, a operação ela é distribuída através de algumas regras fixas, né, que a gente chama. Então, por exemplo, em transportadores é muito comum a gente encontrar uma regra no sentido de você ter uma faixa de CEP e aí você tem um veículo dedicado, né, um motorista dedicado àquela faixa de CEP. Então, toda a demanda que cai ali para a transportadora fazer as entregas vai direto para o motorista, já de uma forma fixa, né, em termos de processo, e o motorista sequencia aquelas entregas e realiza as entregas. Isso, vamos dizer assim, é a forma manual de se planejar. O problema desse modelo é que esse modelo ele tem essa característica rígida. Então, se a sua demanda oscilar, se eventualmente você tiver mais demanda ou menos demanda, o seu custo de transporte ele não consegue acompanhar de uma forma imediata, né? Então, você demora, eventualmente, para poder aumentar ou diminuir a sua necessidade de frota, né? No nosso caso aqui, com o algoritmo, essa demanda, vamos dizer assim, de recursos de transporte, que são os veículos, ela fica dinâmica. Então, você coloca, o objetivo aqui é a gente subir a demanda de entregas, né? Vamos supor, num exemplo aqui, nós temos 2.000 entregas para realizar amanhã. Então, a nossa solução diz assim, ó, você vai processar essas entregas e o resultado é que você precisa de 200 veículos para poder montar essas entregas para amanhã. Se no outro dia você tiver 3.000 entregas, nós vamos dar uma nova necessidade de veículos, né? Claro que assim, esse modelo ele necessita
que o modelo de contratação de frete também seja flexível, né? Que é um outro processo do transporte. Mas se você não tem essa flexibilidade e você tem um modelo fixo, então todos os dias você está pagando, né, o custo de 200 veículos. E aí, eventualmente, se você cai essa demanda para 1.000 entregas, você tem o mesmo custo de 200 veículos. Então, isso traz uma ineficiência, né, para a operação. E exatamente nesse ponto que a gente ajuda a empresa a trazer o custo para o patamar correspondente à demanda que ela está tendo naquele dia. O programa a Lesp Connect está conversando com o Caio Reina, ele é CEO da Holt Easy, que é uma empresa que usa tecnologia, algoritmos para otimizar o transporte. Eu fico imaginando, Caio, como a revolução nessa área ela é tão dinâmica, tão rápida. Você estava falando e eu estava pensando aqui, porque quando se fala em otimizar, vamos supor que eu tenho uma empresa. E aí eu contrato esta transportadora, que é até perto da minha empresa, eu tenho uma empresa grande, ela também é grande, então tá. Então a gente já está acostumado com aquele conceito. Mas aí, de repente, com a tecnologia, eu como uma empresa, eu não posso olhar e falar assim, poxa, essa empresa aqui não entrega esse produto amanhã nesse horário, mas a empresa, a outra transportadora me entrega. Vocês acabaram estimulando essa concorrência ou não? A gente, assim, se você faz a gestão do transporte, né, que a gente chama, então, porque assim, a questão da roteirização, da programação de rotas, se você faz um atendimento para o cliente final, você precisa planejar rotas. Então, você pode contratar um operador logístico, uma transportadora para fazer isso para você, né, que é no caso de uma contratação de transportadora, e aí você vai avaliar os níveis de serviço que ela vai te prometer e comparar com o custo, né, que ela tem. Esse modelo que a gente que tem no mercado se chama modelo de contratação fracionado, né? Agora, você também pode tomar a gestão para si, né? Então, você fala assim, olha, eu tenho volume suficiente para consolidar rotas, né, para uma dada região, então eu vou usar um roteirizador para transformar essa minha demanda em rotas, que vai me gerar uma necessidade de veículo, e aí eu vou contratar o veículo, seja para uma transportadora ou posso ter uma frota própria, né? E aí essa contratação, que a gente chama aqui no modelo dedicado, né, onde você, entre aspas, aluga o veículo por um período, por exemplo, de um mês, né, que é equivalente a ter a frota própria, isso te dá uma economia muito grande de custo unitário de transporte, né? Então, para você entregar 1 quilo de produto para o cliente via transportadora, é mais caro que você tomar a gestão e entregar de forma direta, né? Aí vai um pouco da forma, né, assim, do DNA da empresa, se ela gostaria de ter essa gestão de transporte ou não, né? Ou então ter um bom parceiro, que é uma transportadora, para realizar essas entregas. O que a gente tem visto no mercado... E a empresa que vocês trabalham atende esses dois segmentos? É isso que eu queria entender. Vocês trabalham para transportadoras ou para empresas em geral? Para os dois. Nós temos segmentos de indústria, segmento de varejistas, e-commerce, né? E um segmento específico de transportadoras também, né? Então, nós atendemos todos esses segmentos que precisam fazer o last mile. É claro que tem suas especificidades, né? Cada um deles, por isso a gente separa bem na hora de atender, porque cada um, assim, a indústria, normalmente, ela tem uma questão de você ter rotas intermunicipais, rotas de multidias, né? Onde você tem uma fábrica, por exemplo, no interior de São Paulo, e você vai atender uma demanda no Rio de Janeiro. Então, você precisa de você tem uma rota ali, que normalmente é uma rota que vai demorar 2 dias, que você vai ter a pernoite do motorista. Então, toda essa programação da rota, nosso sistema também faz. Agora, por outro lado, um varejista, um e-commerce, ele tem uma demanda muito mais pulverizada no grande centro, né? Que você tem várias regiões onde o tamanho da entrega é menor, e aí nós temos um outro perfil de rota, né? Que é uma rota que a gente chama de rota do mesmo dia, né? Uma rota de same-day delivery, que nós também atendemos. Então, nós dividimos por segmento, mas nós atendemos todos os segmentos que necessitam desse tipo de programação.
Muito legal. O programa Last Connect está conversando com o Caio Reina. O Caio é CEO da Route Easy, ou se você preferir, Route Easy, né? Eles fazem esse trabalho de roteirização para as empresas e também para as transportadoras. Nosso objetivo aqui no Alesp Conecta é justamente fazer essas conexões e entender como os empresários têm investido em tecnologia e pesquisa para superar esse período de pandemia e, claro, estar sempre de olho nas demandas do consumidor e como é que está funcionando a cabeça de todo mundo aí nesses tempos de novo coronavírus, em que as pessoas estão isoladas, mas o setor de transporte, principalmente, não pode parar, porque é ele que faz chegar na nossa casa o alimento, todos os produtos que a gente precisa. Ô, Caio, eu queria que você explicasse também a questão eu até anotei aqui, ó, inteligência artificial. O algoritmo que vocês usam é inteligência artificial. E o que isso quer dizer na prática? Tá. Bom, o problema de roteirização, né, o desafio de montar rotas eficientes, ele é um desafio do ponto de vista matemático, né, combinatorial, bem complicado, né? Ele tá num grupo de problemas que nós classificamos como os mais difíceis de ser resolvido num curto espaço de tempo, com uma qualidade boa, né? Então, e esse problema ele já é estudado na literatura acadêmica já há algum tempo. E tem várias formas de você ter várias abordagens, né, de metodologias diferentes para você resolver o problema de roteirização, né? Então, lá no meu mestrado, quando eu fiz aqui na USP em São Paulo, na Escola Politécnica, e o meu objetivo foi testar, né, avaliar e testar essas diferentes metodologias, né? Uma parte dessas metodologias elas são baseadas em que a gente chama de heurísticas, né? Que também são baseadas em inteligência artificial, né? A inteligência artificial ela tem algumas escolas, vamos dizer assim, né? E especificamente para essa questão da roteirização, que leva a essa dificuldade combinatorial muito grande, algumas abordagens são possíveis. Então, por exemplo, nós temos abordagens que se baseiam no comportamento das colônias de formigas. Tem a abordagem que eu utilizei, que é baseada no evolucionismo, né, na teoria do evolucionismo de Darwin. Então, tem diversas abordagens, e aí eu apliquei essas abordagens para o problema e acabei implementando, né, um algoritmo, considerando uma delas, que foi o algoritmo genético, né, que até hoje vamos dizer assim, é o coração da nossa solução. Nossa, que interessante. Para você que achou que a inteligência artificial não era inteligente, daqui para frente você vai pensar diferente. Tem até as escolas da inteligência artificial. Muito interessante. Agora, o que eu sei de inteligência artificial, ou talvez seja o machine learning, que a máquina vai aprendendo com o que você vai alimentando ela com dados. Dá um exemplo prático. Por exemplo, eu faço uma rota e aí ela aprende que eu deixo mais produtos num determinado local e menos no outro, e é sempre naquela data. É mais ou menos isso? A máquina mesmo vai se adaptando a essa demanda? Sim, então, nessa demanda específica que você qualificou aqui, aí nós podemos usar machine learning, né? Porque machine learning ele parte do pressuposto que ele tenta simular as relações do nosso cérebro, né? Ele é baseado na neurociência, né? Então você tem baseado em diversos inputs, né? Com variáveis diferentes, ele tenta acertar, vamos dizer assim, o que seria o resultado, como se fosse pensado por um humano. As outras escolas que eu comentei que são baseadas em outros aspectos da natureza. Especificamente essa do Machine Learning é baseado na neurociência, né? Nesse caso que eu comentei, só que essa neurociência, esse Machine Learning, ele não serve para resolver o problema de roteirização, que é um problema combinatorial, um outro tipo de problema, né? Então, ele não é adaptado para esse problema. Para esse problema, nós temos outras escolas, vamos dizer assim, outras formas de resolver, né? No caso que eu até comentei da colônia de formigas, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas na casa da gente tem aquela fila de formigas, né? Até o alimento e voltando, Sim. né? Aquele caminho que ela faz é o menor caminho possível da colônia até a comida e para voltar, né? E ela tem uma inteligência por trás para ter o menor caminho, que é
uma substância que ela solta quando ela anda, que chama feromônio, e essa substância, ela evapora muito rápido. Então, se a formiga chegar no alimento e voltar, o feromônio ele vai ficar mais presente no caminho que ela fez. Então, se é o caminho mais curto, o feromônio evapora menos. E as outras formigas, elas tendem a seguir a percepção do feromônio. Por isso que, no final das contas, ela consegue ir no caminho mínimo, né? E tanto é que quando a gente passa o dedo, assim, elas ficam perdidas, porque ali você espalha o feromônio e ela começa a ficar perdida. Então, esse conceito, né, nós trazemos para a computação e simulamos para resolver outros tipos de problemas, né? E no caso então, essa é uma metodologia. No caso do algoritmo genético, nós simulamos a questão do evolucionismo, né? Onde, na teoria do Darwin, ela fala que o melhor indivíduo não é nem o mais forte, nem o mais rápido, né? O melhor indivíduo, com o passar do tempo, é aquele que se adapta às mudanças do meio que vive de uma forma mais rápida. Então, a gente simula esse aspecto dentro do computador para resolver um problema de roteirização. Pois é, você que nos acompanha aqui no Alesp Conecta, você entendeu o que o Caio falou, né? O Caio, ele é CEO da Holt Easy e ele está explicando aqui para a gente a inteligência artificial, o machine learning dentro do setor de transportes. Você sabe, Caio, que quando começou essa coisa de aplicativos para a gente se locomover, eu peguei um táxi, isso tem um ano mais ou menos, estava eu, meu pai, e aí eu falei assim, o senhor quer que eu utilize o Waze? E ele ficou muito bravo. Ele falou, eu sou taxista na capital paulista há 30 anos, me diga onde você quer ir. E aí eu fiquei quietinho, desliguei o aplicativo e realmente ele fez um caminho sensacional, porque aquilo tinha no HD dele um caminho muito bom, inclusive de trânsito, né? Aliás, tem o caso que, para quem não conhece, dos taxistas de Londres, que dizem que eles desenvolveram conexões neurológicas de tanto dirigir no centro de Londres, que é muito complexo, é muito interessante. Eu estou falando isso porque você terminou sua fala dizendo que a gente precisa se adaptar, né? Esse motorista não se adaptou, mas a gente vai ter que se adaptar a esses novos tempos. E é nesse sentido que eu queria te perguntar. Você que trabalha nesse setor, qual é quanto desse setor de transporte de cargas representa pequenas transportadoras e grandes transportadoras? E a minha segunda questão é, quanto tempo vai demorar para que as pequenas transportadoras fiquem muito limitadas se elas não utilizarem a tecnologia? Inclusive, essa é uma ótima pergunta. Aqui na Routiz, nós começamos lá atrás atendendo transportadoras pequenas, né, de pequeno porte, médio porte. E assim, o que acontece na prática é que você tem no caso de pequenas empresas, muitas vezes a gente tem uma dificuldade até assim de capacitação mesmo, né, do time para poder utilizar uma solução que tem um aspecto tecnológico muito alto, né, muito consultivo, vamos dizer assim. Então, nós desenvolvemos a nossa plataforma buscando atender esse cliente específico, né? Então, a gente tem também todo um estudo de uso da ferramenta para que ele consiga usar a ferramenta sem ter muitas dificuldades. Mas no futuro, o que a gente vê é que esse tipo de solução, que seja de roteirização, de monitoramento, de torre de controle, né, que são soluções de last mile, ele vai acabar sendo usado por todas as transportadoras, né? Porque o que acontece na prática é que quem puxa essa demanda por tecnologia é o cliente final, né? Então, a gente vê um exemplo claro no e-commerce, que antigamente a gente tinha a necessidade de comprar no e-commerce e receber na data prometida. Então, vamos supor, se ali o marketplace, né, essa empresa que estava vendendo para a gente, prometesse que a gente ia receber daqui 2, 3 dias, contanto que ele chegasse nesse dia prometido, nós estávamos já satisfeitos, né? Hoje em dia, a gente quer receber no mesmo dia, né? Então, isso é verdade, isso puxa. A gente quer, de preferência de manhã ou de tarde. Então, essa ponta sempre puxa, essa motiva as demandas, e essas demandas precisam ser suportadas por tecnologia, né? Então, está cada vez mais difícil a gente atender a expectativa do cliente final, a gente como mercado, né? Eu quero dizer. Por isso que é tão importante que esse tipo de tecnologia
ela entre no processo do dia a dia mesmo das transportadoras, das empresas, para que elas consigam se manter competitivas no mercado, né? Daqui a alguns anos isso já vai ser um pré-requisito para começar para operar no mercado. A gente não vai ser mais uma opção, né? Você vai ter que ter uma solução, uma plataforma de planejamento, de otimização e de controle do seu last mile, né? Da sua last mile, essa transporte fracionário que a gente chama de última milha, né? O transporte que chega até o cliente final. Isso que eu queria que você explicasse direitinho para o cara que tem uma transportadora lá no interior de São Paulo, para o entregador de pizza. O que é o tal do last mile? Last mile? O last mile ele a tradução dele é última milha, né? A última milha é Hum, porque, assim, na cadeia de suprimentos você tem alguns trechos, né? Então você tem, por exemplo, o centro produtor, que é a fábrica, e aí você tem uma malha de distribuição. Essa malha ela passa pela fábrica que produz. Aí você pode ter uma estrutura de centro de distribuição que fica mais próximo da demanda, né? Então, eventualmente você produz, por exemplo, no interior de São Paulo, e a sua demanda, para atender aqui em São Paulo, você tem um centro de distribuição próximo a São Paulo, né? E aí, desse centro de distribuição até o cliente final, isso que a gente chama de last mile, né? Porque esse transporte ele é fracionado, você precisa de uma programação mais detalhada para poder ter uma estrutura bem otimizada. No transporte entre a fábrica e o CD, é um outro tipo de transporte, que a gente chama de lotação, né? Porque ele só tem uma origem e um destino, então não tem tanta complexidade assim. E por isso que a gente foca mais a tecnologia no last mile, porque ele tem uma dificuldade maior de planejamento e de operação. muito legal. E eu vou pedir para você um pouquinho mais para a sua direita, para a gente ficar bem no centro da tela aí, para quem nos acompanha poder. Aqui assim, Isso, exatamente. Está muito bom. Aliás, eu queria te perguntar o seguinte, Caio, eu vi esses dias me recebi no WhatsApp uma pizza sendo entregue por um drone. Eu falei, que coisa sensacional. Até brinquei com os meus vizinhos aqui, né? O drone vai entregar pizza. O Brasil vai ter essa tecnologia ou já tem? vai ter, assim como o drone, vai ter também os veículos autônomos, né? Que são os robôs. Essa tecnologia, especificamente do drone, ela já é estudada, né? Nós aqui também já estudamos alguns modelos de roteirização que mesclam, né, um veículo de distribuição, por exemplo, uma van com um drone, né? Inclusive tem alguns estudos que compara uma rota, por exemplo, com 20 entregas utilizando uma van normal, tradicional, e uma van Uhum. integrada com drone, onde a van faz uma parte e o drone faz uma outra parte das entregas, né? E eles vão se combinando ao longo da rota. Isso traz uma redução de 35% do tempo da rota, né? Tempo total da rota. Então, é bem interessante. Agora, para colocar em prática, a gente tem alguns desafios, né? Então, o principal desafio é claramente a regulamentação, né? Que não é bem clara, e não só no Brasil, mas em muitos países também. A gente precisa ter uma regulamentação específica para o uso de drone para entrega e também uma estrutura de recebimento, né? Então não é todo apartamento, toda casa que tem uma estrutura para receber o drone. Então a gente precisa de algumas estruturas físicas para que o drone possa ali pousar, né? E aí fazer a entrega e depois retornar à rota. Então, esse tem um ponto de Uhum. vista, um desafio de regulamentação e outro desafio de infraestrutura. Mas vai chegar, né? Assim como também os veículos autônomos também vão chegar, talvez em alguns anos. Pois é, eu te fiz essa pergunta porque a nossa intenção aqui no Alesp Conecta é justamente conversar com empresários, empreendedores, gente como vocês que estão investindo em tecnologia e pesquisa, para entender o cenário, principalmente pós-pandemia, né? A gente vê, por exemplo, que enquanto muitas empresas quebraram, você pega a Amazon, por exemplo, está contratando demais, é uma empresa que subiu é, no, de valor, e, enfim, até porque está prestando valor, né? Eu queria que você orientasse o transportador e o consumidor, e principalmente a gente tem uma fase de muito desemprego, como é que as pessoas têm que se preparar? Porque vem aí a frota de veículo autônomo, como você citou, mas ao mesmo tempo a gente pode direcionar os nossos esforços para um estudo e entrar nesse mercado da forma mais inteligente. O que você diz para a gente se preparar para esse mundo novo que vem aí? Ou já está, né? É.
O que a gente tem visto no mercado é um aquecimento das operações digitais, né? Então, de varejo digital, isso com cresceu o volume, né? Então, como nós temos clientes de vários segmentos, especificamente nos clientes do segmento de e-commerce, nós vimos um crescimento de volume, assim também como em clientes de indústria de alimentos, né? Tem uma mudança, né, de alguns varejistas, principalmente de médio porte, que só atuam no segmento físico, né? Eles estão se adaptando, né? Para poder também atender no segmento digital. Então, essa mescla de atendimento físico e digital, ele é uma experiência que agora ela é necessária, ela é obrigatória, mas que traz benefícios e que vai ser um novo padrão de operação do varejo, né? Acho que todo varejo ele precisou se adaptar para atender o mundo digital e viu benefício nisso e mesmo após a crise vai manter isso, né? No caso da Amazon, Uhum. a Amazon assim assim, tá na vanguarda, né, de toda a tecnologia de operação last mile, de otimização. Eles têm lá tudo isso que a gente está falando sobre drones, sobre roteirização, eles utilizam essas tecnologias, né? E por isso o nível de serviço é um nível de serviço muito alto, é reconhecido. Então, mas esse modelo, né, da Amazon, ele serve de referência para outras empresas, outros varejistas, outros marketplaces, né? Para poder também atender com um alto nível de serviço os seus clientes, inclusive aqui no Brasil. Muito legal. A gente está conversando com o Caio Reiner, ele é CEO da Volt Easy, e a gente está caminhando para o final para você ficar aí à vontade para o que você achar de mais interessante, mas você estava falando, estava lembrando aqui, por exemplo, antes de toda essa tecnologia, a gente viu a junção, por exemplo, Estadão e Folha um dia falar assim, cara, a gente entrega o jornal para o Brasil inteiro, a gente é concorrente, mas por que que a gente tem que usar duas empresas? Eles se uniram e começaram a usar a mesma empresa. A gente tem a Ambev, por exemplo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessas novidades, das transformações que a tecnologia tem trazido para o mundo do transporte, especialmente do transporte de carga, de produtos, né? O que que você sabe que a gente não sabe, Caio? Olha, tem uma tendência, né? Como eu até falei um pouquinho antes aqui, uma tendência de redução do tempo de entrega, né? Tradicionalmente, o e-commerce, as empresas de entrega de varejistas, elas entregavam num modelo que chama Next Day Delivery, né? Ou seja, na entrega no próximo dia, ou mais. Aí Uhum. depois disso, se criou o Same Day Delivery, ou seja, a entrega no mesmo dia. Você compra de manhã, é possível chegar à tarde. E aí teve toda uma camada de tecnologia para poder absorver essa demanda e entregar, né, essa solução. E no que nós estamos vendo agora são um outro nível, uma outra camada de nível de serviço, que é o expresso, né? Então você pode realizar entregas em algumas horas. E que é, por exemplo, a questão o caso da entrega de comida, né? Que é o food delivery, né? Então, o food delivery você tem ali 30 minutos para entregar uma refeição que alguém pediu, né? Então você tem uma estrutura de frota que ela que é sob demanda, né? Que são no caso da food delivery são os motoboys, e você tem uma plataforma fazendo essa orquestração, né? De restaurante, pedido, cliente, motoboy. E isso faz com que esse tempo de entrega seja bem reduzido, né? Então, esse é um modelo novo, é um modelo que chama modelo dinâmico, né? Nós chamamos ele de roteirização dinâmica, que é um pouco diferente da roteirização tradicional, que a gente falou bastante aqui sobre as transportadoras, de fazer essa programação, entender qual é a necessidade de frota e operar as rotas. Nesse outro modelo dinâmico, a gente tem isso acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Então, Que um legal. exemplo claro, assim, que a gente pode perceber a entrega de comida, mas a gente tem outros segmentos que também têm esse tipo de necessidade, que é no caso do e-commerce, farmácias e outros segmentos que também estão aderindo a essa operação mais dinâmica. Caio, nosso tempo chegou ao fim, mas eu agradeço muito a sua participação.
Muito obrigado pela oportunidade, acho que foi um papo bem interessante e até a próxima. E eu aprendi muito com o Caio aí na questão aí das formigas, né? Mas eu também vou deixar uma informação. Você sabia que, por exemplo, a colmeia, aquela questão, a colmeia, se você pegar, é formato em 5 faces. Aquilo, os cientistas chegaram à conclusão de que aquele modelinho que a gente vê nas colmeias é o jeito de você gastar menos, sei lá, papel que você for usar para armazenar a maior quantidade possível. Ou seja, é a natureza ensinando a gente e o Caio Reina, que é CEO da Easy, tá, explicou para a gente aqui como ele usa a inteligência artificial, o machine learning, para que os produtos cheguem na casa da gente mais rápido e de forma otimizada. Uma última informação que ele deu é que 12% mais ou menos dos gastos das empresas é gasto com transporte. E o objetivo é justamente, com essa tecnologia, reduzir esses custos. Bom, o tempo acabou. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Mande as suas sugestões. Acompanhe a gente nas redes sociais ali. É só colocar no YouTube Alesp e você vai rever todos os vídeos. Até a próxima edição.